Gênesis capítulo 39. Você que está nos visitando hoje, talvez você achou diferente, realmente é essa dinâmica diferente. Nós estamos em uma série, e nessa série nós estamos abordando uma palavra, na verdade duas palavras, que hoje no dicionário se tornou uma só: fake news, notícias falsas. Na semana passada, você que esteve, eu falei que antes de você tomar a decisão de compartilhar uma notícia, ou levar uma notícia como verdade, você precisa ter 3 crivos. Quem está falando isso? Segundo, quais os sentimentos que estão envolvidos nessa notícia? Terceiro, qual é o propósito dessa notícia? Amém? Quem está falando? Quais sentimentos? E qual é o propósito? E antes de você compartilhar qualquer notícia que chega no seu celular ou chega aos seus ouvidos, você precisa perguntar: quem disse isso? E a nossa fonte não pode ser o WhatsApp, Google, Instagram. Segundo, qual sentimento ou quais sentimentos estão envolvidos nessa notícia que chegou aos seus ouvidos ou na tela do seu celular? E terceiro, qual é o propósito disso? Amém? E diante desse mesmo entendimento, eu quero que você compartilhe comigo a leitura de Gênesis, capítulo 39. Nós estaremos lendo alguns versículos, a começar do verso 5, que diz assim: aconteceu que desde o tempo que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo o que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. Verso 7. E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher de seu senhor lançou seus olhos sobre José. E ela disse: deita-te comigo. Verso 10. E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela, ou para estar com ela. Verso 11. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. Verso 13. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado suas vestes em sua mão, e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer, e ele veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Verso 18. E aconteceu que, quando levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. Verso 19. E aconteceu que, quando o seu senhor ouviu essas palavras de sua mulher, que ela lhe falou dizendo: foi desta maneira que seu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e colocou na prisão, em um lugar aonde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Estamos sedentos para ouvir a sua voz e aprender
E eu não sei como nós chegamos aqui, ou que grupo de pessoas nós somos. Se somos o grupo de pessoas que compartilham notícias falsas dos outros, ou se somos o grupo de pessoas que tem sofrido um ataque por notícias falsas. Mas que indiferentemente do lado que estejamos, que nosso caminho possa ser encontrado no único caminho, que é o caminho da verdade, que é o caminho da vida, que é o caminho da cruz, para trazer um tempo de entendimento e um tempo novo aos nossos corações. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler narra a trajetória de José, que passaria durante alguns anos de sua vida no Egito. E todos nós conhecemos aquilo que aconteceu no capítulo 37, quando aquele homem recebe da parte de Deus 2 sonhos, onde nesses sonhos Deus fala ao coração dele dizendo que ele seria exaltado diante de sua casa, diante do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. E nós sabemos que os seus irmãos, diante daquele entendimento que José recebe da parte de Deus, começam a possuir inveja no coração deles. E a inveja os impulsiona a planejar a sua morte e até mesmo fazer fake news acerca de sua morte, dizendo para o seu pai e para toda a sua família que José havia sido devorado, quando na verdade José havia sido vendido por eles. E aqui entramos no capítulo 39. O capítulo 39 ele é muito fácil de entender, porque ele faz as seguintes repetições de palavras: aconteceu o que, aconteceu o que, aconteceu o que, aconteceu o que, e você consegue observar a história muito facilmente com a utilização dessas palavras que o autor utiliza. Mas algo me chama muita atenção, que o texto diz: e aconteceu o que? José é colocado em um lugar de destaque, pois o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Mas é exatamente nesse momento de destaque, que a esposa do dono da casa, que nós sabemos o nome do dono, Potifar, não sabemos o nome daquela mulher, começa a olhar para José com um olhar diferente. E daquele dia em diante, José nunca mais teve paz naquele lugar, ao ponto que ela procura meios de ter relacionamento ilícito com ele, e José sempre nega isso, até que em um determinado momento ela cria uma situação, José foge daquela situação, e ela segura sua túnica e começa a gritar, e naquele momento declarar fake news acerca de José, dizendo que ele havia, na verdade, arquitetado tudo aquilo, e o desejo do ato ilícito não era dela, mas pelo contrário, era dele. E meditando em Gênesis capítulo 39, eu extraio algumas lições importantes que eu quero ensinar o seu coração nessa noite. E a primeira lição que eu vejo nesse texto, e que eu vejo na história, é que as pessoas sempre vão contar mentiras e escrever fake news de pessoas que estão em lugares de destaque. As pessoas nunca contarão
ou nunca escreverão mentiras de pessoas que não estão se destacando. E o que me chama a atenção é que é exato o momento quando José começa a ter um destaque na casa onde ele estava, que aquela mulher começa a ter um olhar diferente para ele, e é nesse momento que logo em seguida ela começa a mentir ao respeito daquele homem. E se você parar para analisar todas as notícias falsas que nós recebemos em nossos smartphones, ou que lemos em plataformas digitais, ou não digitais, sempre o foco é alguém que está em destaque. Ou seja, no compartilhar da família, ou seja, no compartilhar do trabalho, o foco sempre será para aquele que está sendo destaque em meio às demais pessoas. Acho que você não entendeu. Se você tem sofrido notícias falsas, é porque as pessoas estão vendo algo que você ainda não conseguiu ver, que você está se destacando no meio dessa geração. Vou repetir. Se você está sofrendo notícias falsas, sabe o que isso está representando? Que você está se destacando no meio das pessoas. E tudo que é destaque causa incômodo. E sabe o que eu acho extraordinário ao olhar na história de José? Que aquela mulher observa o destaque daquele homem, mas pastor Tiago, ele não era um serviçal daquela mulher, sim. Mas sabe por quê que ela lança mentiras ao respeito daquele homem? Porque quando ela olhava para o José, ela tinha inveja do lugar onde estava. Porque na verdade, o grande destaque de José não era a posição que ele exercia naquela casa, mas sim o caráter e a vida cristã que ele possuía e que ela nunca poderia ter. E sabe por que as pessoas nessa geração vivem uma geração de fake news? Porque além de olhar para uma pessoa em destaque, nós temos tanta inveja daquilo que aquela pessoa está vivendo. E o meu desejo era que eu pudesse viver o que ela está vivendo. E como eu sei que eu nunca vou viver, porque eu não tenho caráter para isso, e não tenho propósito e chamado para isso, a forma e o mecanismo que eu encontro é o mecanismo da mentira. Mas hoje eu quero dizer para você, meu irmão, você não precisa mentir para que você venha estar em um lugar onde não é o seu lugar, porque o seu lugar está reservado, e no tempo oportuno Deus vai te colocar lá. E sabe o que nós precisamos entender? Que a maioria das notícias falsas, para não dizer 100%, está diretamente associado pelo fato de eu não viver e de eu não estar aonde essa pessoa está. O que eu posso fazer é mentir ao respeito dela. O que José tinha de mais sublime, de mais especial, não era a posição que ele tinha, mas sim o caráter que ele tinha. E quando aquela mulher olha para a posição de José, a nível de caráter, a nível de santidade, sabe o que resta para ela? Contar mentiras, fake news. E sabe o que nós precisamos entender, amados? Que as nossas verdades e nem as nossas mentiras podem acrescentar ou diminuir os planos do Senhor. Porque Deus, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. E sabe o que a igreja precisa? Não é espalhar um assunto que eu nem sei se é verdade, mas é confiar no dono da verdade, que é Cristo.
Recentemente essa semana eu recebi isso no meu WhatsApp. Marconi Perillo diz que vai tirar a Hyundai da cidade de Anápolis. E todo mundo compartilhou isso. E a gente nem sabe se é verdade. Todo mundo entrou em desespero, sabe por quê? Porque no nosso entendimento, o que é o sustentador de Anápolis é o DAIA. Mas na verdade, o grande sustentador da cidade de Anápolis não é o DAIA, não é a prefeitura, não é indústria nenhum. É o Criador dos céus e da terra, que nunca estará em crise. Você pode dizer amém por isso? Nós compartilhamos sem saber se é verdade ou não. Mas é muito mais fácil entrar na onda do compartilhar, sem saber se a verdade está intrínseca naquela informação, do que dizer o seguinte: Senhor, se um homem quiser tirar a Hyundai de Anápolis, o Senhor vai enviar a Chevrolet, a Toyota, a Jeep, a Volks, a Ferrari, seja lá o que for. Porque quando Deus tem uma promessa no meio do seu povo, nenhum homem pode impedir. Tranquiliza o seu coração, meu irmão, que Deus não está em crise em momento algum, e Ele continua sendo Deus na história da sua vida, da minha vida, e principalmente na cidade de Anápolis. E eu não sei se você sabe, mas eu creio e sei disso, que Anápolis não é simplesmente uma cidade estratégica entre o eixo Brasília e o eixo Goiânia. Não, Anápolis é uma cidade estratégica, porque aqui está um povo estratégico, chamado para contemplar a glória e as maravilhas do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu te perdoo se você compartilhou isso. Desce, Zaqueu, a salvação para sua casa hoje. Pastor, o senhor está defendendo Marconi? Não. Eu estou defendendo o entendimento daquilo que nós fomos chamados para fazer e ser. Porque a igreja é chamada para confiar no Senhor e saber que Ele reina, Ele governa, porque todo o poder lhe foi dado no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua precisa reconhecer e confessar que Ele é Senhor da história. Quando nós olhamos, nós vamos observar que geralmente quando nós compartilhamos mentira, primeiro momento, eu faço isso porque a pessoa está em destaque. Segundo momento, porque eu gostaria, na sua maioria das vezes, ou aquele que digitou, aquele que elaborou a notícia, de viver e estar onde a pessoa está. Em terceiro lugar, sabe por que as pessoas compartilham mentiras, fake news? Porque essa geração, ela está carente da verdade. E nós estamos contaminados e doentes pela mentira. E eu não sei se você sabe, mas a pessoa que conta uma mentira, que publica uma mentira, em primeiro lugar, ela tem a necessidade de afirmar que aquilo é verdadeiro. Ela precisa afirmar categoricamente que aquilo é verdadeiro, mesmo não sendo. Pastor Tiago, por que a pessoa precisa afirmar que aquilo que não é verdadeiro é verdadeiro? Porque existe algo, amados, que é fantástico. Quando você está diante de uma situação e você fala a verdade, a sensação que você tem internamente é a mesma sensação que alguém tem quando diante de alguma situação a pessoa perde o controle. A sensação que uma pessoa tem quando ela está diante de uma situação e ela decide falar a verdade é a mesma sensação que alguém tem quando ela está diante de uma situação e ela perde o controle daquilo. E sabe por que as pessoas hoje noticiam mentiras como verdade? Porque elas não querem passar pela sensação de perder o controle daquela situação.
Por isso, a mentira, ela traz a sensação que eu continuo no controle. Mas é um grande equívoco pensar assim. Porque na verdade, no reino de Deus, você e eu somos chamados para perder o controle e deixar o Senhor controlar toda a história de nossas vidas. E sabe por que ainda você continua a mentir? E sabe por que ainda você continua falando mentiras acerca de outras pessoas? Porque você deseja ter o controle daquela situação. Mas hoje o Espírito do Senhor vai te descontrolar, porque você vai falar a verdade para a glória e honra do nome de Jesus. As pessoas que mentem, elas precisam afirmar isso, porque elas não querem perder o controle. E as pessoas que mentem, elas perdem a chave exata do que é verdade e do que é mentira, e elas já não discernem mais. As pessoas que mentem, quando elas contam uma mentira, na verdade elas estão dizendo: eu gostaria que isso fosse uma grande verdade. E sabe por que aquela mulher, ela está contando mentiras acerca de José? Porque dentro do seu coração ela tinha o grande desejo que aquilo ali fosse uma grande verdade, que um homem de Deus a tocasse. Por isso que ela está mentindo e contando fake news. E para mim o que é mais pesado sobre a mentira é que geralmente a mentira, quando você conta de alguém, ou quando você escreve, ou quando você compartilha, na verdade, quem está sendo retratado diante daquela situação não é a pessoa, é o seu próprio coração e a sua própria vida, da forma como você é. Olha a mentira, olha o fake news que ela traz. José, ele é um promíscuo. José, ele tentou me seduzir, ele tentou me tocar. E lê a história, quem faz isso? Ela mesma. E o que ela estava dizendo acerca de José, na verdade ela estava dizendo acerca de quem ela era. E sabe qual é o grande problema de pessoas que mentem e contam notícias mentirosas? Que na verdade o que elas estão retratando é quem elas são na sua essência. Sabe por que nós contamos que tal pessoa é fofoqueira? Sabe por que nós espalhamos notícias? Porque na verdade nós estamos espalhando aquilo que de fato somos. No ano de 2014, uma jovem de nome Fabiana Maria de Jesus, ela vê a sua casa invadida, com pessoas que arrastam aquela mulher para fora, e ela é brutalmente assassinada. Porque em grupos e no WhatsApp foi compartilhado que ela era uma assassina de crianças. E que ela usava aquelas crianças para realizar magia negra. E sabe o que eu quero que você entenda? Que diante de Deus, tanto aqueles homens e aquelas mulheres que espancaram essa jovem até a morte, como aqueles que pegaram o seu celular e compartilharam essa mesma mentira, são plenamente responsáveis diante do Senhor. E eu quero que você entenda que a internet pode ser oculta diante dos homens, mas ela nunca será oculta diante do Senhor. Ninguém pode saber, ou ninguém fica sabendo do que você compartilhou, mas o Senhor que sonda os corações, e que conhece cada grupo do WhatsApp que você tem, e que eu tenho, e cada palavra, e cada conversa que nós compartilhamos, Ele sabe.
E sabe o que Deus quer? Que tanto você e eu não venhamos ser responsáveis por destruição e tragédia na vida do outro. Porque na verdade a igreja, ela foi chamada para compartilhar as boas novas de Cristo. E não as mentiras dessa geração. Sabe o que nós precisamos entender? Que aquela mulher não pensou nas consequências. E as consequências que aquela mulher não pensou era que o seu esposo, Potifar, poderia matar José. No versículo 18, existe uma coisa que me chama a atenção nesse texto. E o texto diz assim: tendo Potifar ouvido o que a sua esposa acabara de falar, ele ficou irado. E quando você lê esse primeiro momento, você fica na expectativa, ele vai matar José. Mas sabe o que ele faz? Ele escolhe a melhor cadeia, o lugar mais seguro, e coloca José para estar ali. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era José. E ele sabia quem era a esposa que ele tinha. E sabe por que ele poupa a vida de José? Porque entre o caráter ilibado de José e o caráter deturpado de sua esposa, ele fica com o caráter de José. Mas mesmo assim, sabe o que ele faz? Ele fica em cima do muro, ele não se posiciona, porque o certo é ele bater no peito e falar: você não vai fazer nada com José e nem ninguém, porque eu sei do caráter desse homem e eu sei do seu caráter. E diante desse momento, para não desagradar um e nem o outro, sabe o que ele faz? Ele leva José uma pena mais branda. Mas mesmo sendo brando, a pena que ele decide dar para aquele homem, ele fica durante anos em uma prisão. E sabe o que você precisa entender, meu irmão? Que a igreja não foi chamada para ficar em cima do muro. A igreja foi chamada para se posicionar diante da verdade. Sabe o que a igreja foi chamada? Para se posicionar diante de pessoas e dizer o seguinte: todo mundo está falando acerca do seu caráter, mas eu sei quem você é, eu sei o que você me disse, e por isso eu estou do seu lado e vou lutar pela verdade que você está me dizendo. A igreja precisa resgatar esse princípio, onde a palavra de Deus nos diz: um a outro ajudou e disse: esforça-te, tem de bom ânimo. Porque quando fala de um irmão, sabe o que está acontecendo? Está falando de mim também. Porque eu sou família. E eu não sou família simplesmente do paz do Senhor, meu irmão, mas eu sou família na essência da família. E sabe o que significa a essência da família? Se você está em pé, eu estou do seu lado. Se estão mentindo acerca de você, eu continuo ao seu lado. Porque não são as mentiras das pessoas que mudará a forma como eu te trato. Hey! Não são as mentiras dessa geração que vai mudar a forma como eu vejo você. E sabe o que eu acho fantástico de Jesus, amados? Que todo mundo que vem aqui, todo mundo que entra nessa igreja, não faço e nunca farei ligar para um pastor e dizer o seguinte: me passa a capivara dessa pessoa. Capivara é a ficha criminal. Me conta quem ela era. Sabe por quê? Porque se eu não acreditar na verdade que a pessoa está me dizendo, ao entrar nessa casa e dizer o seguinte: eu estou procurando uma família nova, aonde eu posso ser aceito e ser lapidado pelo poder do Espírito Santo. Então eu posso fechar isso aqui, ser um clube social, ser qualquer coisa, menos igreja. Sabe o que Potifar deveria ter feito? José está diante da minha responsabilidade, e ninguém vai tocar nesse cara, porque eu sei quem ele é, porque os anos demonstraram o seu caráter. E sabe o que eu quero que você entenda? Uau, Deus está falando com alguém aqui.
que existem pessoas que te acompanharam a vida, mas bastou uma notícia falsa para todo mundo virar as costas para você e acreditar na verdade dos outros e não na sua. Mas Deus tem uma palavra para você hoje, que o Senhor continuou a acreditar na sua verdade, e a sua verdade continuou a ser verdade diante dos olhos do Senhor. Porque o grande sucesso de José é aquilo que começa no capítulo 39 e termina no capítulo 39. E o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, Deus o Criador, estava com José. E sabe o que você precisa entender? Antes dos próprios dias, sua voz o que faz a grande diferença na sua vida é quem está com você. Escuridão. Para nós era o caos, para você a tela de um quadro, com 7 cores apenas. Porque a mesma escuridão oração que eu fiz domingo passado é a mesma oração que eu fiz hoje. Eu não quero só que o Senhor traga aqueles que compartilham mentiras, mas eu quero que o Senhor traga hoje aqueles que novamente ouviram mentiras ao seu respeito. Mas sabe o que eu acho fantástico, amados? E eu amo Jesus, porque na cabeça daquela mulher, quando ela compartilhava mentiras acerca de José, sabe o que ela pensava que estava acontecendo? Eu estou prejudicando esse homem. Eu estou prejudicando esse homem. Eu estou destruindo o caráter dele. Eu estou destruindo a reputação dele. Eu estou destruindo a profissão dele. Não vou destruir sua reputação. Não vão destruir a sua profissão. Aquela mulher pensava que estava destruindo. E sabe o que ela estava fazendo na verdade? Era como se ela estivesse potencializando a vida de José para um cumprimento de um propósito maior. Porque sabe o que resultou a cadeia? A interpretação de 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. E sabe o que resultou na interpretação? Do sonho do copeiro que voltaria a servir Faraó. Que os anos se passaram, aquele homem esqueceu de José, mas Deus não tinha esquecido da promessa que um dia ele havia dito lá no capítulo 37. E ele fez Faraó sonhar, e ninguém tinha a capacidade de interpretar, até que o copeiro, através da ação do Senhor, falou assim: existe um homem que estava preso comigo, e este homem, o Senhor Deus está com ele. Faraó manda chamá-lo, José interpreta os sonhos, Faraó tira o anel de seu dedo, coloca no anel, no dedo de José, e Faraó diz assim: a partir de agora é um decreto: todos aqueles abaixo de mim precisam se prostrar diante de José, porque é a autoridade do Egito, da nação mais poderosa daquela época, foi dada para este homem. E sabe o que eu imagino, amados? Um dia José passando, e aquela mulher que mentiu ao seu respeito, aquele homem que não se posicionou diante de José, tendo que se dobrar e reconhecer que diante da mentira sempre vai prevalecer a verdade. Sempre vai prevalecer a verdade. Sabe o que Deus manda eu falar para você? Que o mesmo Deus que esteve com José, Ele está com você. Ele está comigo. Ele está com essa igreja. Ele está com o povo dele. E o mesmo Deus que nos permite passar por situações que a gente olha e diz: por que estão mentindo ao meu respeito? É o mesmo Deus que olha para nós e diz assim: fica tranquilo, filho,
Porque na verdade essas mentiras só têm um propósito: te potencializar para um propósito maior. A minha exaltação, declara o Senhor. Para o lugar aonde Deus colocou, no lugar aonde Deus sonhou, no lugar aonde Deus planejou para a sua vida, precisa ter situações como essa. Porque um dia você vai olhar para trás e vai reconhecer que se não for o Senhor que estivesse ao seu lado, o seu nome, seu caráter, sua família seria completamente arruinada. Mas o que eu acho mais fantástico de Jesus é que hoje Ele pega o seu nome lá de baixo e diz o seguinte: filha, filho, fica tranquilo. Porque eu continuo Senhor da história. E se aproxima um momento onde as pessoas virão até você. Ei. Onde pessoas virão até você e declararão: me perdoe, porque eu menti com o seu nome, mas eu vi que o Senhor Deus está contigo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Oh, querida, eu fico pensando José chorando naquela prisão. Vendo aqueles 13 anos que ele passaria naquela terra. Mas eu acredito piamente o que fortalecia aquele homem é que nos momentos de crise, da injustiça, da mentira, existia uma voz que dizia: filho, fica tranquilo. Filha, fica tranquila. Porque toda essa situação de mentira, ela vai passar. E a verdade, ela vai vir à tona. A verdade, ela vai vir à tona. Porque esse domingo, especificamente hoje, é a verdade do Senhor vindo à tona para a sua vida. Porque Ele te trouxe para que você se lembre que as mentiras dos homens não podem mudar a verdade de Deus. As mentiras dos homens para chataraceri daraceri darassoria andará cataraceri mandaraxéria ratarataraxara daracataraceria andarassuria. Você questionou no seu coração em um momento de sua vida: será que verdadeiramente eu sou assim? Você começou a acreditar naquilo que as pessoas mentiram ao seu respeito.
Mas hoje a verdade de Deus, ela vem com o seu fogo, com o seu poder, resgatar e restituir e trazer à existência no seu coração a verdade absoluta, que você é filha e que você é filho, e que a sua identidade de filho, que o seu caráter de filho, que o seu propósito de filho, não podem e nunca serão abalados pela mentira e pelas notícias falsas do diabo. Eu queria que você ficasse em pé onde você está. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu me sensibilizo com você. Eu estou sensibilizado contigo. E talvez você está aqui, você espalhou tanta coisa. Porque a verdade estava tirando você do controle. E sabe o que eu quero que você entenda no nome de Jesus, amados? Que o reino de Jesus não é um reino somente que perdoa o ladrão, a prostituta, o homicida, mas o reino de Jesus também perdoa o mentiroso. Porque o perdão de Deus não estão somente envolvidos a coisas exuberantes, mas o reino do perdão e da graça estão envolvidos com pequenas coisas que muitas vezes nós falamos e compartilhamos sem pensar no resultado disso. E sabe o que nós podemos fazer como igreja? Chorar como irmãos e dizer que a política não será mudada pelas notícias que eu compartilho, que a economia não será menor ou maior por algo que eu estou compartilhando, que alguém não se transforme mais santo ou mais profano porque eu estou dizendo alguma coisa acerca dele. Mas o que determina é a soberania de Deus. E a soberania de Deus diz ao seu coração e ao meu coração que aonde abundou a mentira, que aonde abundou o fake news, que aonde abundou a falta da verdade, superabundou a graça de Jesus. Foi derramado de uma forma avassaladora o perdão de Jesus. Aleluia. E sabe o que isso significa para você? Que agora, imediatamente, nesse instante, toda mentira que existia no seu coração, que foram compartilhadas pelos seus dedos e seus smartphones, foram perdoados pelo poder e pela graça real de Cristo. E sabe o que Jesus diz agora para você? Filhona, filhão, vá e não peques mais. Hoje Ele olha para você e diz: aonde estão os seus acusadores? Aonde está o pai da mentira? Ele foi embora. Agora vá
e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Será que você pode segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado? Com seus olhos fechados. Em alguns momentos da minha vida, quando chegavam notícias aos meus ouvidos, de pastores de igrejas, de supostos homens de Deus que compartilhavam e diziam tantas mentiras ao meu respeito, eu ficava talvez naquele momento desejoso que um homem de Deus, um pastor, me ligasse e dissesse assim: Tiago, fica tranquilo, eu estou do seu lado. Infelizmente, o exército que mata os seus próprios soldados às vezes é o exército de uma liderança. Mas sabe aonde eu encontrei isso? Foi na base de liderança dessa casa. Quando chegava diante de mim e dizia assim: pastor, não importa o que falam do Senhor, nós estamos juntos, nós somos família. Isso vai passar, pastor. E se todo mundo nos deixar, fica tranquilo, pastor, a gente começa tudo de novo, porque nós sabemos quem somos em Jesus. Fica tranquilo, pastor Tiago, nós estamos juntos, nós somos corpo, nós somos família, nós somos um time, nós vamos passar por isso. E quando eu pensava que era um momento que eu não ia aguentar, a mão de alguém me sustentava, como as mãos de Moisés eram sustentados na guerra. Sabe o que Deus está dizendo para você? Naquele dia você esperou alguém para se levantar e dizer o seguinte: ninguém vai falar dela. Até o seu pai, até seu marido, até seus filhos. Ninguém se levantou dizendo: ninguém vai falar da minha mãe, ninguém vai falar do meu pai, ninguém vai falar dos meus irmãos, ninguém vai falar do meu pastor, ninguém vai falar do meu líder. Isso não aconteceu. Mas sabe por que Deus redirecionou você para essa casa? Porque Deus está dizendo para você que um tempo novo se aproxima na sua vida, em nome de Jesus. Onde a igreja não será igreja, a igreja será família. Aonde nós deixaremos de ser simplesmente um lugar de união para ser um lugar de unidade. Onde pessoas estarão assumindo responsabilidades com as outras, dizendo o seguinte: se você está me dizendo que não, eu acredito no seu não. Se você está me dizendo que sim, eu acredito no seu sim. Porque família sempre protege família. Deus está colocando gente para te defender. Deus está colocando gente no seu lugar. Deus está colocando gente na sua volta. Deus está colocando gente diante de você, dizendo o seguinte: eu vou lutar pela sua verdade. E sabe o que eu quero que você entenda no nome de Jesus? Que se ninguém se levantar, fica tranquila, porque o Senhor já se levantou para ser o seu defensor. Se porventura eu no dia não estiver pronto, fica tranquilo, porque o Senhor sempre está pronto. Ele é o guarda de Israel que não dorme, não descansa, não pisca. Os seus olhos estão atentos e direcionados para cuidar, livrar e salvar o seu povo. Isso é povo do Senhor.
Você é povo de Deus. Você é corpo de Cristo. Você é filho de Jesus. Eu quero que você segure mais forte a mão dessa pessoa que está do seu lado. Seja da sua família, seja uma pessoa que você nunca viu. E talvez você está segurando a mão de alguém que foi humilhado, que foi caluniado, que até pensou em se matar, tirar sua vida, para que a mentira e a calúnia cessasse. Mas sabe por que você não conseguiu tirar sua vida? Porque a verdade sempre vem à tona. E a verdade é que você tem um propósito do Senhor. Eu quero que você ore por essa pessoa. Mas eu queria que você fosse intencional na sua oração. Eu não queria que você... Não, eu queria que você clamasse o Senhor nessa hora. Porque nos momentos que nós somos caluniados, sabe o que a gente espera? Que alguém segure a minha mão e diga: pastor, eu vou orar com o Senhor. Eu vou clamar pela sua vida agora. Comece a clamar pela vida dessa pessoa imediatamente, por favor. Comece a clamar por essa pessoa agora, imediatamente, por favor. Seja ousado na sua oração. Saia da zona de conformismo. Saia da zona daquilo que você sempre faz. Faça uma oração diferente. Deus, sustenta a vida dessa pessoa. Sustenta a verdade na vida dessa pessoa.